Olá, turma, tudo bem? Nossa aula de hoje será de complemento verbal. Bom, aqui eu quero lembrar a vocês que já começamos a falar sobre os complementos verbais, quando trabalhamos transitividade verbal e quando trabalhamos o predicado. Então, o que eu vou fazer aqui nessa aula e na próxima é trabalhar as particularidades e os tipos de complementos verbais, detalhando um pouquinho mais. Vamos começar pelo objeto direto, que é o complemento de um verbo transitivo direto, que significa dizer que ele não tem preposição. Então, muitas pessoas viram um acidente. A primeira pergunta que eu faço é para procurar o sujeito. Observem que, como sempre, eu já deixei o verbo destacado. Então, quem viram um acidente? Muitas pessoas. Muitas pessoas, sujeito. Núcleo do sujeito, pessoas. Eu já sei que esse sujeito é um sujeito simples. Agora eu começo a analisar a transitividade verbal. Quem vê, vê alguma coisa. O verbo ver é transitivo direto. Então, viram o quê? Viram o acidente. Quando eu pergunto o que, eu estou procurando o objeto direto. A resposta, o acidente, foi o nosso objeto direto. Então, aqui eu já tenho a análise sintática quase que completa. Eu posso achar ainda o nosso predicado. Vamos lembrar que predicado é tudo aquilo com exclusão do sujeito. Então, o nosso predicado é viram o acidente. O núcleo do predicado é o verbo de ação, viram. Se eu tenho um verbo como núcleo, esse predicado é um predicado verbal. Aqui é importante destacar algumas coisas. Primeiro, o objeto direto não apresenta a preposição exigida pelo verbo. Ele lá na frente, vamos ver até o objeto direto preposicionado, mas essa preposição jamais será uma exigência do verbo. Além disso, é bom lembrar que toda oração que tem objeto direto admite a transformação para a voz passiva. Já falamos sobre isso quando trabalhamos a partícula se como pronome apassivador. Então, a gente já falou dessa estrutura. Agora vamos falar do objeto indireto, que é o complemento de um verbo transitivo indireto. Agora sim, um objeto preposicionado. Alice desconfia de tudo. O verbo já está destacado, vou procurar o sujeito. Quem desconfia de tudo? Alice. Alice é o nosso sujeito. Sujeito simples, um núcleo. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Desconfia de quê? Se eu fiz uma pergunta com preposição, eu já sei que esse verbo é transitivo indireto. Desconfia de tudo é o nosso objeto indireto. Vou procurar agora o predicado. Eliminei o sujeito, Alice, o que sobrou é o predicado. Desconfia de tudo. Temos aqui também, como núcleo, um verbo de ação. Desconfia, então, esse predicado é um predicado verbal. Na nossa segunda estrutura, temos aqui, todos deveriam acreditar em Deus. Eu tenho uma locução verbal. Eu não preciso me incomodar com isso. Quando eu tenho uma locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar, deveriam, o verbo principal acreditar. É esse verbo principal que vai comandar a transitividade verbal. Então, vamos fazer análise sintática. Começo procurando o sujeito. Quem deveria acreditar? Todos. Todos deveriam acreditar. Todos é o sujeito. Sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Deveriam acreditar em quem? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, essa minha locução verbal tem a transitividade do verbo acreditar, que é um verbo transitivo indireto. Acreditar em quê? Acreditar em Deus. Em Deus, objeto indireto. Procurando o nosso predicado, deveriam acreditar em Deus. Esse predicado também é verbal, porque tem como núcleo a estrutura do verbo, o verbo de ação, o verbo transitivo.
Vamos falar agora do complemento verbal constituído por um pronome oblíquo átono. Bom, se o pronome for o, a, os, as, eles ocupam a posição sintática de objeto direto. Já os pronomes lhe, lhes ocupam a posição sintática de objeto indireto. Os demais pronomes, eles tanto podem ocupar a posição de objeto direto quanto de objeto indireto. Vamos analisar a estrutura. Os elogios alegraram-me. Procuro o sujeito. O que alegraram-me? Os elogios, sujeito simples, elogios, núcleo. Agora, analisando a transitividade verbal. O que alegra, alegra alguém, alegra algo. Então, o verbo alegrar é um verbo transitivo direto. Então, se é um verbo transitivo direto, esse pronome me ocupou a posição de objeto direto. Já na estrutura, a matéria interessa-me, eu quero ver qual é a posição sintática do me. Então, eu tenho aqui o que interessa-me. A matéria, sujeito, núcleo matéria, sujeito simples. O que interessa, interessa a alguém. Interessa a quem? Interessa-me. Então, o verbo interessar é um verbo transitivo indireto, olha a preposição a ali, e o me ocupou agora a posição de objeto indireto. Tudo bem? Bom, agora eu vou começar a fazer a substituição desses objetos. Então, tem aqui, comprei um livro. Quem comprou? Eu, sujeito desinencial ou simples. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Um livro. Comprar é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. E um livro é o objeto direto. Se eu quero substituir esse um livro por um pronome que tenha equivalência, eu vou entender que eu tenho que pegar um pronome que ocupe a posição de objeto direto e um pronome de terceira pessoa. Então, vai ficar comprei-o, em que esse o é o nosso objeto direto. Já aqui, obedeci ao sinal. Quem obedeceu? Eu, sujeito simples ou desinencial. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Obedeceu a quê? Verbo transitivo indireto. Eu quero agora substituir ao sinal, que é um objeto indireto. Eu vou pegar um pronome de terceira pessoa que ocupe a função sintática de objeto indireto. Então, vai ficar obedeci-lhe. O lhe sendo nosso objeto indireto. Agora, eu peguei um verbo transitivo direto e indireto. Então, tem aqui, quem enviou, eu, sujeito simples ou desinencial. Quem envia, envia alguma coisa. Enviou o quê? Um material, objeto direto. Enviou um material a quem? Ao rapaz, objeto indireto. Comprovando aí que esse verbo é transitivo direto e indireto. Se eu quero fazer a substituição de um dos pronomes, eu vou ter que adequar a função sintática. Vou começar substituindo o objeto indireto. Enviei-lhe um material. O lhe é o objeto indireto, substituiu ao rapaz, e um material, o nosso objeto direto. Na segunda estrutura vai ficar enviei-o ao rapaz, em que o é o objeto direto, retomou um material, e ao rapaz é o nosso objeto indireto. Se o verbo terminar em R, S ou Z, seguido dos pronomes oblíquos o, a, os, as, o que fazemos? Primeiro, eliminamos o R, o S ou o Z e depois acrescentamos o L na frente dos pronomes. Os pronomes passam a lo, lá, los, las. Vamos analisar aqui. Vou contar uma história. Quem vai contar? Eu, sujeito simples ou oculto. Vou contar é uma locução verbal. Vou é o verbo auxiliar e o contar é o verbo principal. É ele que comanda a transitividade. Então, eu vou contar o quê? Quem conta, conta alguma coisa. Verbo transitivo direto. Vou contar uma história. Uma história, objeto direto. Eu quero substituir uma história por um pronome que exerça essa mesma função sintática de objeto direto. Vai ficar
Vou contar a. Como o verbo terminou com R, eu vou eliminar esse R e vou acrescentar o L. Vai ficar, vou contá-la. E aí você vai me perguntar, por que você acentuou o verbo? Simples. Em contar, eu tenho uma palavra oxítona. A sílaba mais forte é o tar. Quando eu eliminei esse R, eu passei a ter uma oxítona terminada em A, obrigatoriamente acentuada. Então, vou contá-la com acento agudo no A, em que esse objeto direto está representando uma história. Fiz um pedido. Quem fez? Eu. Eu fiz. Sujeito simples ou oculto. Quem faz, faz alguma coisa. Fez o quê? Um pedido. Um pedido, objeto direto. Quem faz, faz alguma coisa. Quero substituir um pedido. Vai ficar fiz mais o. Eu vou eliminar o Z e vou acrescentar o L. A forma correta vai ser filo. Esquisito a estrutura, mas é o correto. Em que o lo substituiu um pedido. Você vai me perguntar, mas por que não acentuou? Porque eu só acentuo oxítonas terminadas em A, E, O, em ou ens. E os monossílabos tônicos também, terminados em A, E, O. No caso aqui, o fi é um monossílabo tônico, não acentuado porque terminou em I. Quis um chocolate. Quem quis? Eu. Eu quis um chocolate. Quem quer, quer alguma coisa. O verbo querer é um verbo transitivo direto. Quis o quê? Um chocolate, objeto direto. Quis o. Elimino o S, acrescento o L, ficou quilo. Quilo, o lo, objeto direto, substituindo um chocolate. As duas últimas estruturas são mais difíceis de escrevermos ou mesmo de ouvirmos no dia a dia. São estruturas muito mais utilizadas numa linguagem mais rebuscada, numa linguagem mais erudita. Vamos falar agora dos verbos terminados em som nasal, aqueles que terminam em M ou AOtil, seguido dos pronomes o, a, os, as. O que vai acontecer aqui? Com o verbo nada, com os pronomes, acrescentamos o N na frente desses pronomes. Então, fica no, na, nos, nas. Vamos ver aqui. Riscaram meu material, procurando o sujeito, quem riscou, verbo na terceira pessoa do plural sem o antecedente, sujeito indeterminado. Quem risca, risca alguma coisa. Riscou o quê? Meu material. Então, verbo transitivo direto e meu material, objeto direto. Se eu quero substituir meu material por um pronome adequado, vai ficar riscaram mais o o. Como terminou com M, eu vou acrescentar o N na frente do pronome. Então, vai ficar riscaram no, em que esse no é a substituição do meu material por um pronome adequado. Tudo bem, galera? Bom, agora vamos treinar. Temos aqui o nosso primeiro exercício. Leia o fragmento. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Faça o que é pedido. Letra A. Reescreva a estrofe acima, substituindo os termos em maiúsculo, um bicho e comida, pelo pronome pessoal correspondente e elimine as expressões adverbiais. Então, a gente vai reescrever essa estrofe de Manuel Bandeira, eliminando os termos adverbiais. Vamos lembrar que advérbio é quando a gente faz aquela pergunta: onde, quando, como, por quê? Vamos analisar. Vi um bicho. Quando eu vi um bicho? Ontem. Ontem, estrutura adverbial, vou eliminar. Vi ontem um bicho. Onde? Onde eu vi um bicho? Na imundície do pátio. Na imundície do pátio, outra expressão adverbial, vou eliminar. Catando comida.
Onde ele estava catando comida? Entre os detritos. Vou eliminar entre os detritos. Sobrou, vi um bicho catando comida. Vamos analisar sintaticamente. Quem viu? Eu. Eu vi. Quem vê, vê alguma coisa. Viu o quê? Viu o bicho. O bicho, objeto direto, já que o verbo ver é transitivo direto. Se eu quero substituir, eu vou substituir pelo pronome o. Catando comida. Quem estava catando comida? Um bicho. Sujeito desinicial ou simples, né? Vi um bicho catando comida. Catando o quê? Verbo transitivo direto. Comida, objeto direto, substituindo pelo pronome a. Então, vai ficar vio catando-a. Classifique os verbos do período reescrito quanto à predicação. Então, quando a gente analisou sintaticamente, a gente já viu. Os dois verbos são transitivos diretos. Viu? Bem simples. Vou fazer mais um exercício. Então, esses sintomas levam a pessoa a reiniciar o processo. Substitua os termos sublinhados pelos pronomes adequados. Obtém-se, respectivamente, as formas. Então, a gente precisa primeiro fazer a análise sintática das estruturas. Então, eu tenho aqui, esses sintomas levam. Quem leva? Ou o que levam? Esses sintomas. Esses sintomas é o sujeito. Quem leva, leva alguém a algo. Levou alguém a algo. Levou a pessoa a quê? A reiniciar o processo. Então, seria essa análise, né? O verbo levar é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele levou quem? Levou a pessoa. A pessoa, objeto direto. Agora, ele levou a pessoa a quê? Ele levou a pessoa a reiniciar o processo. Mas eu só quero substituir, ligado ao verbo levar, o termo pessoa. Então, eu venho aqui. Levam a pessoa. Se a pessoa é o objeto direto, eu tenho que observar que o verbo terminou em som nasal. Então, a substituição correta vai ficar levam-na. Agora, eu vou para a segunda estrutura que faz parte do objeto indireto. Reiniciar o processo. Reiniciar o quê? Quem reinicia, reinicia alguma coisa. O processo, objeto direto. O verbo reiniciar é transitivo direto. Terminado em R. Então, eu vou fazer a substituição levando em consideração esse R. Então, vai ficar reiniciá-lo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Tudo bem? Bom, esse último exercício eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos. Ele é exatamente igual aos exercícios anteriores, em que vocês vão substituir os termos grifados por um pronome oblíquo átono adequado à posição sintática de cada termo. Na nossa próxima aula, eu vou corrigir esse exercício e automaticamente fazer a revisão do conteúdo até aqui. E aí, depois dessa revisão, a gente dá sequência às demais estruturas do complemento verbal, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Bom estudo, fiquem em casa e se cuidem.